Comanda, vamos voltar também a bater pesado no jornalismo policial. Já me dá imagens do próximo assunto. Eu estou percebendo aqui que o nosso craque Didio já está posicionado e vai estar falando de mais um assunto. Ô Didio, você vai estar trazendo o quê? Qual é o assunto agora que você vai estar abastecendo a nossa equipe, a nossa audiência? Você vai estar falando novamente sobre integrante de facção criminosa. Qual é o assunto, hein, Didio? Como essa imagem já está no ar, então vamos começar pelo contrário. Vamos falar primeiro sobre o governo do estado, que durante aí aquela morte que aconteceu do sargento Denil, em frente à unidade de pronto atendimento do bairro Morada do Ouro, naquele dia ele saiu para poder fazer um lanche, só que ele, ao se aproximar, e no balcão, ele foi surpreendido por um ladrão que chegou de moto, parou a moto, desceu da moto, conforme as imagens que você está vendo, e ali ele queria roubar a arma do sargento da Polícia Militar. Sargento Denil, filho de Rosário Oeste, um homem muito considerado que estaria lotado no 3º Batalhão, e existe aí uma carreira brilhante e linda que não teria desavença com ninguém. Nunca se confrontou com o bandido ou com o criminoso de uma forma que haveria uma rixa ou haveria um desafeto para que ele fosse morto naquele local. Era uma pessoa considerada e respeitada por toda uma tropa, e todo o seu histórico policial como sargento era muito louvável. Mas, naquele dia, em uma jornada extraordinária, a qual não suficiente o salário que ele ganhava, precisava trabalhar também de forma extraordinária, ele estava ali, na UPA da Morada do Ouro, até que o atirador tentou roubar a arma, disparou contra ele uma possível reação, e de lá para cá, naquela época, haveria uma força-tarefa para poder encontrar o atirador. A Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa encontrou o atirador, que a menos de 3 quarteirões do fato, se a imagem subisse mais um pouquinho, a cuminheira da casa do Rafael ia aparecer ali, a casa da mãe dele. Lá na casa, se puder colocar a imagem, foi encontrado a moto do Rafael Amorim de Brito. Esse criminoso de 28 anos de idade, que tem passagem por roubo, teria um mandado de prisão e outros crimes praticados. A moto, o capacete e também o colete, a blusa que foi utilizada preta para poder praticar o roubo, e ali virou um latrocínio. O Rafael não foi encontrado, até que durante aí aproximadamente 30 dias, todas as forças auxiliares da Segurança Pública do Estado estariam atrás para poder encontrar esse rapaz, Rafael Amorim de Brito. Ele que foi para a casa da mãe. Quando foram buscar a moto, ele estaria na casa de um vizinho, porque ele pulou o muro e, segundo as informações, ele viu toda a movimentação da moto sendo levada. Depois ele recebeu apoio de um carro que levou ele para uma outra casa na região do 1º de Março, na região do Três Barras, e ele foi pulando de casa em casa. Ele foi numa casa aqui, numa casa ali, correu para o mato, e ali houve uma força-tarefa onde, durante a intervenção do Estado, várias mortes foram registradas, mas nunca conseguiram encontrar o Rafael. O rapaz que acaba aí aparecendo, o Rafael, ele não foi encontrado, mas o governador, diante de uma fala dele, numa coletiva que estava acontecendo, se puder buscar essa coletiva aí, o governador, ele acaba falando e afirmando em alto bom som que ele iria encontrar, eu não quero repetir a palavra, né? Apesar que essa palavra aí, ela vem da coroa portuguesa e do ouro que era explorado no Brasil, e haveria um percentual que era cobrado, que nasceu o termo Quintos dos Infernos, que era um navio que carregava todos os impostos que eram carregados, mas ele utilizou essa palavra, dizendo que nem que se fosse lá no tal lugar, ele iria encontrar o Rafael, mas não foi encontrado. Vamos relembrar a fala do governador. Agora, por favor, senhores. Não é algo também que consegue fazer mágica. Se o cara conseguiu, de alguma forma, evadir do Estado, né, afinal de contas, nós estamos combatendo um negócio chamado crime organizado. E o crime é organizado, né, falando, se ele invadiu do Estado. Né? Então, existem muitos mecanismos que a gente não consegue garantir 100% de infalibilidade. Diz que o Mato Grosso resolve 78% dos crimes. Agora, descobrir o autor, identificar, não significa, né, que a gente consiga prendê-lo nesse determinado momento. Mas pode ficar tranquilo, nós vamos caçá-lo até o quinto dos infernos. Eu não sei onde fica o quinto dos infernos, provavelmente o senhor também não. E não descobriram ainda. Eu não sei, deve ser difícil participar de uma coletiva e fazer pergunta para o governador, porque quando o repórter, o jornalista, faz uma pergunta que ele visivelmente não gosta, ele tem um ar assim meio de amedrontar, né, um jornalista, né?
E, pô, um líder desse nível tem que ter habilidade para conviver com o contraditório. Alguns jornalistas se sentem assim meio que intimidados de fazer pergunta com uma autoridade como o governador. Mas, governador, a gente só está tentando entender por que até hoje o Rafael não foi localizado. E o Big Boss do Estado é o senhor. O contraditório, um homem que chega no nível que o senhor deve ter convivido muito com o contraditório. E nenhum jornalista pergunta algo ao senhor para ofendê-lo. Mas às vezes o vosso posicionamento parece que realmente o senhor fica no veneno com algumas perguntas. O senhor usou a palavra aí que eu também não vou repetir, até o senhor também é educado e repetiu, mas não deve gostar dessa palavra, né? Queria achar o assassino do sargento Odenil, estivesse ele onde estiver. Tomara, governador. Porque, repito, na infraestrutura o senhor fez o Estado avançar muito, mas na segurança pública está deixando muito a desejar. Como, por exemplo, no assassino do sargento. Cadê o Rafael? Esse local que o senhor disse que se ele tivesse até lá, encontraria. Repito, eu não sei onde fica e provavelmente o senhor e nem um policial militar ou civil sabe. Se alguém souber, não aonde fica esse local que o governador falou, mas o paradeiro. Falta lá a foto do Rafael, só a dele, pode tirar o governador, vai que ele fica bravo, né? Porque falar algo que ele não concorda, ele, pelo menos o comportamento, demonstra que fica no veneno. O Rafael Amorim de Brito, após essa busca incessante de que ele teria buscado apoio, que alguém pediu para que ele matasse o sargento, ficou caracterizado que foi um latrocínio, um roubo seguido de morte, até que o Rafael desapareceu. O governo do Estado, a segurança pública, ela acaba aí fomentando uma situação de que não se tratou de um latrocínio, que é o roubo seguido de morte, já falado e proferido pelo titular da delegacia na época de homicídio e proteção à pessoa. O Rafael desapareceu, até que uma pessoa que morreu esses dias atrás, que é o Douglas, o DG da região do Vitória e do Novo Paraíso, ele durante uma intervenção do Estado, ele morreu na Avenida do CPA, em deslocamento com o pai, com a esposa e com mais um outro rapaz, onde os dois foram baleados numa intervenção do Estado e faleceram no local e o óbito foi confirmado. Aí dessa vez, a gente tira essa imagem do ar e entra com a imagem do Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, nós tivemos uma prisão por mandado de um histórico ou de um crime praticado em 2014, onde um homem com o nome de Tuca, se puder colocar a foto dele, Ademir de Assis Campos, 42 anos de idade, que tem o apelido de Tuca, hoje ele não reside mais em Cuiabá. Tem os seus parentes, mas estaria morando na cidade do Rio de Janeiro e lá teria suas atividades. De acordo com familiares e a própria defensora de leis ou advogada dele, estaria mudando de vida e procurando aí o cenário artístico, fazendo curso de teatro, participando de alguns filmes do stream ou da própria Netflix, né, como participante, e vários vídeos que foram produzidos de filmes com a sua residência lá no Rio de Janeiro. A partir do momento que o mandado de prisão que saiu esses dias atrás, pedindo que ele fosse recolhido, a polícia ou as polícias federal, militar, BOP do Rio de Janeiro com a de Cuiabá foram buscar ele lá dentro do Rio de Janeiro, não na favela, mas na casa dele, nem na casa dele. Foi, parece que uma clínica onde estaria fazendo um implante capilar. Lá ele recebeu a voz de prisão, acabou sendo preso e acabou sendo divulgado, compartilhado, não de forma oficial, mas jogados em alguns grupos, para que jornalista pudesse fomentar, que a prisão do Tuca, desse que está na tela, aí encenando, se tratava porque ele deu fuga, orquestrou a morte do sargento Odenil, o que não acaba sendo comprovado até o momento, e o Rafael não foi preso. Mas com a prisão ou mandado de prisão cumprida do Ademir, toda a situação ela acaba sendo noticiada, mas não estaria em fuga de acordo com a sua advogada. Familiares do cidadão que aparece na tela e que é apresentado como criminoso entraram em contato com a TV Cidade Verde, onde a advogada ela acaba explicando do que se trata essa prisão, qual seria a sua presença no Rio de Janeiro, e teremos aí uma outra prisão que além dele estaria lá também na cidade e foi preso junto com ele um outro rapaz que chama Sassa. Se puder colocar aquela foto que eu pedi além avulso, só pra gente não perder o raciocínio, o Sassa foi preso junto com ele. O Wellington Assis Batista, pode segurar a foto do rapaz fazendo favor. Esse é o vulgo Sassá, que foi preso lá no Rio de Janeiro. Segundo as informações da própria justiça, ele foi preso porque ele
teria aí o benefício para poder trabalhar aqui em Santo Antônio do Levegé, e ele arrancou a tornozeleira eletrônica. Mas para poder trabalhar em Santo Antônio do Levegé, ele descumpriu a medida cautelar de poder trabalhar, retirar a tornozeleira, e foi para o Rio de Janeiro. Pela quebra da medida cautelar, ele foi preso também lá no Rio de Janeiro, onde muitos conhecem ele como vulgo Sassa. Agora, referente ao Tuca, nós temos aí uma advogada que vai explicar pra gente aí por que se deu a prisão do Tuca, qual seria o crime praticado e qual é a condição do preso que foi apresentado numa penitenciária lá do Rio de Janeiro. Na tela. Play. Advogada do Aldemir. Venho esclarecer sobre a prisão ocorrida na data de ontem, dia 19 de fevereiro de 2025, referente a um mandado de prisão, cumprimento de mandado de prisão, a uma prisão definitiva de um processo de 2014, onde esse processo ele veio se unificar na vara de execuções penais, gerando assim esse mandado de prisão. Qualquer notícia, vinculação a um possível homicídio com Aldemir não procede, estaremos adotando as medidas cabíveis. Informamos ainda que Aldemir ele não tem participação em vinculação a facções criminosas, ele não reside em comunidade, pelo contrário, ele tem sido produtor de webséries, como Meu Nome é a Favela, entre outras, onde sim, aparece em diversas cenas em comunidades, mas é um trabalho cultural e social, é o que podemos esclarecer nesse momento, e os demais cabimentos, procedimentos serão realizados no decorrer dos dias, até referente a essa condenação que também, ao nosso ver, está errada. É o que podemos informar nesse momento. Olha, eu preciso deixar claro, com todo respeito, volta a imagem da doutora aqui, a doutora advogada, foi oportunizado para que a doutora pudesse colocar o ponto de vista dela, jurídico, de quem faz a defesa. E isso a senhora está fazendo muito bem. Seria estranho se a senhora, como advogada de defesa, falasse, realmente meu cliente é tudo isso que estão dizendo, ele tem que ficar preso. Só para deixar claro, não é que nós concordamos com o que é dito. A matéria oportuniza as partes envolvidas.